Buenos días, chicos y chicas de la Escuela Objetivo Macunaíma, alumnos del sexto año de la enseñanza fundamental. Buenos días. Vamos a comenzar más una clase de lengua española, módulo 4, Introdução a Heterosemânticos ou Falsos Amigos. Aqui um conteúdo simples, né? Um pouco fácil porque a gente já trabalhou isso bem no início, quando ensinamos para vocês as palavras que são falsos amigos. Aquelas que parecem ser uma coisa e significam outra bem diferente. Vocês devem lembrar, né? Vamos lá. Aqui nós temos uma situação que é error em los colores. Vamos ver que essa situação vai mostrar um pouco, né, de como esses falsos amigos podem atrapalhar na comunicação entre as pessoas que falam português e o espanhol, né? Então, alguém chega e faz uma pergunta. Vamos ver. Diz assim: Ana, com que roupa você vai no aniversário do Jorge? É só fechar aqui. Aí a garota fala: com el vestido rojo. Em espanhol, com el vestido rojo. Vejam que esse rojo parece ser o quê? Olha só que ela vai interpretar aqui. Roxo. Então, vou com o vermelho. Quer dizer, na hora da festa, mais tarde, olha o que aconteceu. As duas com a mesma cor de vestido, né? Por que a confusão? Porque não houve uma interpretação correta da palavra rojo. Ela interpretou como roxo, mas o significado é vermelho. Isso acontece também com aquelas palavrinhas que eu ensinei para vocês, né? Oficina, que equivale a escritório, né? Que mais? Cachorro, que não é cachorro, é filhote, entre outras. Vamos então fazer aqui a leitura. Olha, seguro que compreendiste lo que ocurre entre las dos primas que hablan idiomas diferentes, ¿verdad? Pues eso ocurre muchas veces en el cotidiano por pensar que la semejanza entre español y portugués será siempre una ventaja, né? Uma ventaja, uma vantagem em qualquer situação. Errado, né? O que a gente acabou de comentar. A gente pensa que é fácil, que é a mesma coisa, mas não é. E isso pode comprometer a comunicação, como aconteceu com as duas primas. Os falsos amigos entre dos idiomas são chamados de heterosemânticos ou cognatos, como términos técnicos de la gramática, e se referem a aquelas palavras que em sua grafia são muito parecidas, mas têm significado diferente em cada idioma, que causam frequentes mal-entendidos. É por isso que eles são chamados de falsos amigos, porque eles geram mal-entendidos. Como recordarás em tu primeiro quaderno, lá no primeiro caderno, te apresentamos uns exemplos. Mas agora, vamos aprofundar um pouquinho com algumas atividades que te surpreenderão. Vamos ver. Nós temos aqui um pequeno texto, né, que vai falar sobre la presunta abuelita. É um conto, beleza? Presunta, imagine. Será que tem a ver com presunto, professor? Não, aqui nós já observamos qual é o heterosemântico. Está aqui ele, ó. Parece ser presunto, mas não é. Vamos ver se a gente descobre pelo contexto. Vamos ler. Havia uma vez uma niña que foi a passear al bosque. De repente se acordou. Acordou é o quê? Lembrou que não lhe havia comprado nenhum regalo à sua abuelita. Ela lembrou que não tinha comprado o quê? Nenhum presente à sua vozinha. Passou por um parque e arrancou uns lindos pimpolhos rojos. Ela passou por um parque e arrancou o quê? Pimpolhos. Pimpolhos, se a gente analisar, vai pensar que são pequenas crianças, né? Na realidade, pimpolhos aqui, se eles são vermelhos, dá a entender que são algumas flores, alguns brotos, algo assim. Quando chegou ao bosque, viu uma carpa. Carpa no português é o nome de um peixe. Só que carpa aqui é barraca. Olha só que estranho. Entre los árboles y alrededor unos cachorros de león. Cachorros de león comendo carne. O que é isso? Já dei a dica no início, lembram? Uns filhotes de leão comendo carne. El coração le empezou a latir. O coração dela começou a fazer o quê? Uau, uau. Não. Latir significa o quê? Palpitar, pulsar, muito forte. Enquanto passou, tão logo ela passou, los leones se pararam
e empezaram a caminhar atrás de ella. Então os leões começaram a segui-la. Buscou um sítio, olha, sítio é lugar, não é sítio do interior não, tá? Para refugiar-se e não encontrou. Isso lhe pareceu espantoso. A lo largo viu um bulto. O que é a largo? Ao longo do caminho, né? Viu um bulto, vamos dizer, um vulto, um volume, que se movia e pensou que havia alguém que ela poderia ajudar. Ela pensou então que ali haveria alguém que poderia ajudá-la. Quando se acercou, viu um osso de espada. Ela viu o quê? Um osso. Um osso de quê? Aqui, senhores, não é um osso, né? Osso significa urso, um animal. E ele estava de espalda. O que é espalda? Costas. Se quedou em silêncio um rato. Esse vocês conhecem. Um rato, ela ficou em silêncio um momento, hasta que o osso, o urso, desapareceu. E luego, como a noite chegava, decidiu prender fogo. O que é prender? Prender uma coisa no português e espanhol é acender. Fogo para cocinar um pastel de berro que sacou do bolso. Então ela queria fazer o quê? Um pastel de berro. Um berro é grito, né? Tipo uma espécie de grito. Mas pastel aqui é o quê? Um bolo de berro. O que é berro? Agrião. Né? Aquela folha. Começou a preparar o estofado. Ela começou a preparar o quê? Estofado. Parece o quê? Um sofá, mas estofado significa ensopado. E lavou também as ciruelas. E lavou também as siriguelas? Não, as ameixas. Olha como muda. De repente apareceu um homem pelado com el saco lleno de polvo. Que? Apareceu o quê? Um homem pelado? Não, um homem careca. Com el saco. O que é saco? Com um casaco lleno de polvo, cheio de polvo? Não, não é polvo, é poeira. Que ele pediu se podia compartilhar a cena com ele. Se poderia compartilhar o quê? A cena que eles estavam fazendo com ele? Não, cena é jantar. Ele estava faminto. La niña, aunque muito assustada, a menina, embora muito assustada, lhe perguntou seu apelido. Perguntou o quê? O seu apelido? Não, seu sobrenome. Né? Parece ser apelido, mas é sobrenome. Ele respondeu que seu apelido era Gutiérrez, olha só, pero que era mais conhecido por el sobrenome de Pepe. Será que sobrenome é sobrenome? Não, nesse caso aqui é apelido, é o contrário. Que o sobrenome dele era Gutiérrez, mas era mais conhecido com o apelido de Pepe. O Senhor lhe dijo, o Senhor disse-lhe que a salsa del estofado estava esquisita. Ele falou o quê? Que a salsa, o que é salsa? Molho do ensopado estava o quê? Esquisito, estranho, ruim? Não, saboroso, apetitoso. Aunque um pouco salada, embora um pouco salada, verdura tinha ali, muita verdura? Não, salada quer dizer salgada. Então ele elogiou, mas ele disse que estava um pouco salgada, né? O molho salgado. El hombre le deu um vaso de vinho. O homem deu o quê? Um vaso? Corvinho? Não. Ele deu um copo de vinho. E quando Édia se endereçou, e quando ela se endireitou, se sentiu um pouco mareada. Ela se sentiu um pouco o quê? Tonta. Lógico, ela tomou o quê? Vinho. Né? O vinho tem algo, pode deixar a pessoa tonta. El senhor Gutiérrez, al ver la borracha, o senhor Gutiérrez, al ver o quê? Borracha? Não. Bêbada, olha só, se ofereceu a levá-la hasta la casa de sua abuela. Se ofereceu para levar até a casa da sua avó. Ella se peinou seu largo pelo, ela o quê? Penteou seu longo, olha, largo cabelo, e agarrados del braço se foram rumbo a la casita del bosque. E agarrados do braço foram juntos, né? Não, foram rumo à casinha do bosque. Que texto estranho, né? Mientras caminavam, viram umas huellas. Enquanto eles caminhavam, viram umas pegadas que pareciam de zorro. O que é zorro? Raposa, que iam em direção ao sótano, que iam em direção ao quê? Ao porão. Sótano, veja, é porão. Porão da casa. El olor, o cheiro,
de uma rica salsa chegava hasta la puerta. O cheiro de uma, né, saborosa salsa. O que é salsa? Um saboroso molho. Chegava até a porta. Al entrar, tuvieron una mala impressão. Tiveram uma má impressão. La abuelita de espaldas, a vozinha de costas, estava borrando algo em uma hoja. Estava o quê? O que é borrando? Em português é sujando. Em espanhol? Estava sujando algo, ou senão, português sujando. Em espanhol, apagando algo em uma folha. Então a tradução de borrando é apagando, não é sujando. Sentada frente ao escritório. Sentada diante de o que é escritório? Escrivania. Com espanto, vieram que bajo su saco assomavam na cola peluda. Então, com espanto, eles viram que debaixo do seu casaco, né, assomava, aparecia, né, uma cauda peluda. Vixe, é o lobo então, né? El hombre agarrou una escoba e le pegou a la presunta abuelita, partiendo-lhe la muela. E o que aconteceu? O homem agarrou uma vassoura e o que ele fez? Ele pegou e bateu, né, na suposta, presunta, suposta vozinha, partindo nela uma muela. O que é muela? Um dente molar. La niña, al verse engañada por el lobo, opa, era um lobo, viram? Quiso desquitar-se aplicando-lhe distintos golpes. Então a garotinha quis descontar, né, porque ela tinha sido enganada por ele e aplicou distintos golpes. Deram uma surra nesse lobo. Entretanto, né, enquanto isso, né, la abuela, que estava amordaçada, já estava amarrada aqui, ó, começou a golpear la tapa del sótano. Ele começou o quê? Bater a tampa do porão. Para que la sacaran de allí, para tirá-la dali. Al descobrir de onde veniam os golpes, conseguiram umas tenazas, né? Como se fossem umas tenazas mesmo, que é aquela que corta o ferro, né? Que é tipo um alicate. Para poder abrir el cerrojo, para abrir o quê? A fechadura, que estava toda herrumbrada, né? El cerrojo, né? A fechadura que estava toda enferrujada. Quando la abuela salió com la roupa toda sucia de polvo, quando a vovozinha saiu com a roupa cheia de poeira, chamaram a los guardas del bosque para contar todo o que havia sucedido. Bom, professor, essa é a historinha de quê? Chapeuzinho Vermelho, né? Como se fosse uma adaptação. Ela é um texto adaptado para falar sobre os falsos amigos. Então, para ajudar-te em la correcta interpretação, é melhor traduzir todo o texto em tu quaderno. E para isso, te damos um pequeno glossário para, né, fazer a tradução, tá bom? Então, o glossário eu quis falar aqui que não é todo, né? Pero não todo. Eu já fiz a leitura, dei a vocês aí uma grande ajuda, né? Então, vocês já têm uma listinha aqui, onde vocês vão fazer a tradução do texto, tá bom? Tudo isso aqui eu já tinha comentado com vocês, tá? É só você quiser dar uma olhadinha novamente na aula, você ir no texto, você vai vendo. Então, depois de fazer a tradução, vocês vão fazer o quê? Compreensão lectora del cuento, la presunta abuelita. Elige a alternativa adequada a las afirmações a continuação. Aqui é só de marcar, vocês vão marcar, beleza? Logo depois, as 5 palavras seguintes citadas em el texto significam sequencialmente em português, facinho, porque nós já tivemos, né, uma prévia explicação sobre isso aqui. Então, são poucas atividades. O mais difícil nessa aula, tá, é vocês, então, traduzirem o texto. Olha a terceira. Também é de marcar, vocês vão ler direitinho, tá? Ó, elige a opção que traduz corretamente a frase del texto. Vamos ver que frase é essa. De repente apareceu um homem pelado com el saco lleno de polvo, que lhe dijo se poderia compartilhar, né? Se poderia compartilhar a cena com ele. E aí? Essa frase eu comentei com vocês, beleza? Tranquilos? E aqui nós terminamos, tá bom? Vejam bem, como eu comentei agora há pouco, o mais difícil é a tradução do texto que vocês vão fazer no caderno, tá bom? E aí é o que sugere a apostila. Vocês vão tentar, vou ter dificuldade, mas eu não conseguir. Pô. É só prestar atenção na aula novamente, colocar a aula novamente, vocês vão ver
quando eu estou explicando direitinho aí para vocês, tá bom? Nosso conteúdo foi heterossemânticos ou falsos amigos, tá bom? Não esqueçam do quadrinho de apoio que está logo aqui embaixo para traduzir o texto, tá bom? Toda essa estrutura é para ajudá-los. Tranquilos? Nos vemos então. Hasta la vista, baby.